Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carol, sou professora de matemática. Na aula de hoje, nós trataremos de um assunto muito importante, que é a relação de Euler, tá bom? Ou aportuguesando, como nós falamos aqui no Brasil, fórmula de Euler. Ela é aplicada no estudo dos poliedros convexos, onde a gente estabelece um padrão entre o número de faces, arestas e vértices de um poliedro. Ou seja, muito bem-vindo ao canal. Se você está estudando geometria espacial, esse tema é extremamente importante. Sem mais delongas, vamos para a aula. Começar estabelecendo algumas relações e algumas propriedades entre poliedros. Então, quando eu estudo a geometria plana, eu estudo os polígonos. O que é um polígono? Polígono é uma figura plana, fechada, formada apenas por segmentos de reta. Então, quando eu penso aqui, num triângulo, eu tenho um polígono, eu tenho apenas segmentos de retas formando esse meu triângulo. Quando eu penso num retângulo, eu tenho apenas segmentos de retas e não tenho abertura. Quando eu faço a junção de vários polígonos, eu construo um poliedro. Então, o que vem a ser um poliedro? São sólidos geométricos limitados por polígonos. Essa é uma das definições importantes. Então, eu coloquei vários poliedros aqui, tá vendo? Quando eu tenho a junção de vários polígonos, eu construo um poliedro. A gente precisa estabelecer aqui o que é um poliedro convexo e não convexo. Por quê? Porque a fórmula da relação de Euler, ela se aplica a todos os convexos e alguns não convexos, tá? Mas a ideia principal é a gente trabalhar com os convexos. Então, se a gente olhar para essa primeira figura e para a segunda, existe uma diferença entre eles. Eu vou falar em uma linguagem mais simples para que vocês entendam. Então, o poliedro, ele é sempre construído dentro de um plano. Traçar uma semi-reta aqui, esse segmento de reta vai estar dentro do mesmo plano. Se eu traçar dessa face até essa base aqui de cima, esse segmento de reta continua dentro de um plano. Agora, se eu vier para cá, está vendo? Aqui eu tenho uma concavidade. Aqui é meio difícil de visualizar, mas se eu pegar um segmento de reta, traçar dessa face para encontrar nessa outra face, esse segmento de reta ele vai estar fora do meu plano que está inscrito esse poliedro. Então, essa é a diferença, tá bom? Então, a gente vai estudar mais os poliedros convexos. Se tiver qualquer cavidade, ele é um poliedro não convexo. Se você estiver gostando da aula, não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal para receber todos os nossos vídeos. Outra coisa que eu tenho que entender claramente é a diferença entre faces, arestas e vértices, que são os elementos que constituem a construção do meu poliedro. Então, a face, são todos os meus lados do meu poliedro, tá? Junto às faces, eu tenho todos os segmentos de reta. Cada um desses segmentos de reta que eu tenho aqui é a minha aresta. E na junção das minhas arestas, no ponto de encontro dessas arestas, eu tenho o meu vértice. Cada segmento de reta é a minha aresta e cada ponto de encontro dessas arestas eu tenho o meu vértice. Aqui eu tenho um cubo, ou também ele é chamado de hexaedro. E vamos contar quantos que é a constituição. Então, o hexaedro, ele vem de 6, tá? Então, ele tem 6 faces. Quantas arestas ele vai ter? 4 aqui dessa base de cima, 4 da minha base de baixo são 8, mais as 4 arestas das minhas laterais. Então, eu tenho um total de 12 arestas. Quantos vértices eu tenho? 1, 2, 3, 4. 4 da base multiplica por 2 da base superior. Então, eu tenho 8 vértices. Eu coloquei aqui, essa é uma pirâmide de base quadrangular. Então, é uma pirâmide quadrangular. Na pirâmide, o que acontece? Ela tem a face de baixo, né? A diferença entre a pirâmide e aqui o hexaedro, ele é um prisma, é exatamente essa. A pirâmide, na minha base superior, eu tenho um único ponto de vértice, tá vendo? Na base, eu tenho uma junção da base feita por um polígono. Outra coisa que agora a gente vai começar a verificar a relação. Então, a relação, para me lembrar, é a seguinte, tem uma seguinte frase,
vida feliz é igual a 2. Então, aqui é uma frase para a gente tentar lembrar aí da relação, tá? Então, a relação fala o quê, ó? Número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Então, a gente já contou lá anteriormente, mas eu vou contar novamente para que vocês entendam. Aqui a gente tem um cubo, certo? Então, quantas faces esse poliedro tem? Ele tem as 4 faces das laterais mais as 2 bases. Então, ele tem 6 faces. Quantas arestas esse poliedro tem? 4 da base, mais 4 da base superior, são 8. Mais 1, 2, 3, 4. Total de 12 arestas. E eu tenho os meus vértices, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A maior dificuldade que eu percebo, assim, dos alunos, é enxergar que isso daqui é uma figura tridimensional. Então, ele tem essa parte da frente, lá de trás, tem as laterais, tem a base superior e a inferior. Então, quando eu substituir aqui na minha relação, eu vou ter que estabelecer uma igualdade. Então, tomo o número de vértices mais o número de faces sempre vai ser igual ao número de arestas mais 2. Então, vamos lá. Eu tenho 8 vértices, mais quantas faces? 6. É igual ao número de arestas, 12, mais 2. Então, 8 mais 6, eu tenho 14. 12 mais 2, 14. Então, me estabeleceu a relação como verdadeira. Então, vamos lá. A gente já estabeleceu como verdadeira a relação de Euler, tá bom? Então, aqui, a gente vai fazer um primeiro exercício muito simples. O exercício fala o seguinte, ó. Determine o número de arestas de um sólido geométrico que possui 10 vértices. Outra coisa, para não ficar perdido, eu falo para os meus alunos, anota aqui do ladinho que fica mais fácil. Então, ó, determine o número de arestas. O meu A é o que eu quero saber. De um sólido geométrico que possui 10 vértices. Então, o número de vértices são 10. E minhas faces são 7 faces, certo? Então, lá pela fórmula, a gente já determinou o seguinte. Vida feliz a 2. E agora eu só vou substituir os dados. Então, os vértices são 10 vértices. O número de faces são 7. Eu não tenho o número de arestas, é o que eu quero determinar. Então, eu repito A. Vou somar aqui, 10 mais 7, 17. É igual a A mais 2. Só vou passar subtraindo 17 menos 2, né? Troquei o sinal porque troquei de membro, igual a A. Então, 17 menos 2, 15A. Então, qual é a quantidade de arestas que eu tenho aqui nesse poliedro? Ó? 15 arestas. É só isso o exercício. Aqui é um pouquinho mais complicado, mas é só prestar atenção que dá para a gente fazer tranquilamente, tá? Então, eu vou lendo e anotando os dados aqui do lado para ficar mais simples. Sabendo que em um poliedro o número de vértices corresponde a 2/3 do número de arestas, então, meu número de vértices é igual a 2/3 do meu número de arestas. E o número de faces é 3 unidades a menos que o vértice. Então, o número de faces é 3 unidades a menos do que o meu número de vértices. Então, eu tenho o número de vértices menos 3, vai me dar o número de faces. Calcule o número de faces, vértices e arestas desse poliedro. Então, ele já não traz claramente nenhuma informação pronta. E ele quer saber qual é o meu número de vértices, qual é o meu número de faces e qual é o meu número de arestas. Se eu me lembrar da fórmula... Feliz a 2. Eu já consigo substituir alguns dados. Só que se eu substituir aqui de cara, ó, se eu substituir, né, o V, aí eu não tenho um A. Então, o que eu posso fazer, gente? Eu posso trocar isso daqui, ó. Eu fazer uma regrinha de 3 e achar o valor do A. Então, quando eu multiplico, ó, esse V com esse 3, eu vou ficar com o seguinte, ó. Vou fazer aqui o passo a passo, porque eu percebo que os alunos têm um pouquinho de dificuldade nisso daqui, ó. Então, V, ó, fica... Quando eu multiplico, isso daqui fica 3V igual a 2A. E aí, agora, eu vou passar esse 2 dividindo, tá? Então, vai ficar 3V sobre 2 é igual a A.
Ou o número de arestas também pode ser chamado de 3 meios do número de vértice. E aí eu substituo aqui na minha relação para conseguir achar todas as variáveis que eu tenho aqui nesse caso. Então, eu tenho o número de vértices? Ainda não. Eu tenho o número de faces, ó, V menos 3. E as arestas eu também vou chamar de 3 sobre 2V. 3 meios de V, mais 2. Aqui só basta eu fazer o MMC, tá? Então, eu prefiro para fazer o MMC de tudo. Se você acha melhor fazer só dessa parte aqui, depois estabelece a regrinha, tá? Mas eu prefiro já fazer de tudo, porque a gente já elimina aqui a fração. Então, o denominador comum é 2. 2 vezes B dá 2B. Mais 2 vezes B, mais 2B. Mais 2 vezes menos 3 dá menos 6. 2 dividido por 2 dá 1, só sobrou 3B em cima. Mais 2 vezes 2, 4. Quando eu faço isso, equilibrei a equação, posso eliminar o meu denominador. Então, isso vai ficar o seguinte, ó. 2V mais 2V, eu tenho 4V. Menos 6 igual a 3V mais 4. Vou passar esse 3 para o primeiro membro. 4V menos 3, de lado troca de sinal. Igual a 4 mais 6. Troquei o sinal também. B vai dar, ó, 4V menos 3V, restou V. 4 mais 6, 10. Então, o número de vértices eu já sei que é 10, tá bom? Então, eu já consigo calcular o meu número de faces, ó. Faces, não tá falando que é igual a V menos 3? Então, faces, eu já sei que o V é 10. 10 menos 3, o número de faces será 7. E eu tenho o meu número de arestas. Então, vai ficar, ó, arestas, ó, é igual a 3 meios de V. Então, o número de arestas vai ser o quê? 3 meios de V, que é 10. Então, isso vai cortar aqui, né, dividir, para ficar mais simples. 10 dividido por 2, 5. Então, 3 vezes 5, 15 arestas. Então, o meu número de arestas são 15, na formação desse poliedro. Isso daqui é treino, galera. Façam um exercício para ficar bem claro e vocês dominarem aí o conceito. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Um grande beijo, tchau!